Olá, 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 boa tarde a todos. Já estamos aqui ao vivo no nosso ImaCast, nosso podcast inteligente. E hoje esse podcast promete, cremos que vai ser de extrema relevância para você que está aí nos assistindo. Eu creio que são temas atuais, importantes. E dentro da conjuntura mundial do que tem acontecido no mundo, nós vamos poder conversar, falar, dialogar. E vamos ouvir aqui uma pessoa capacitada, pessoa que tem aí inspirado a muitos de nós pelo Brasil afora, mas também tem arrumado inimigos. Mas vai ser muito importante você estar conosco aí, está aqui comigo o pastor Elcio, pastor Romildo, e eu vou apresentar ele daqui a pouco, porque é muito importante para você que nos assiste, nos acompanha, compartilhar, se inscrever, enviar para os seus amigos, porque nós cremos que a verdade liberta e o que nós vamos ouvir aqui verdades absolutas, concretas dentro daquilo que, dentro da nossa regra de fé, nós cremos e que precisa nortear as nossas decisões, os nossos valores, ainda mais no mundo onde valores já estão sendo cada vez mais deturpados. Os valores dependem de quem às vezes está falando e não na verdade absoluta que nós cremos. E infelizmente, dentro do nosso meio, existem também vozes distantes daquilo que a Bíblia nos orienta, nos diz. Então está conosco aqui o nosso convidado especial, Tassos. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso estado do Espírito Santo, também bem-vindo ao nosso podcast. Espero que você tenha já aí poder descansar e creio que vai poder curtir um pouquinho, vai conseguir curtir um pouquinho, será? Acho que vai comer um queca capixaba. Um queca capixaba. Seja bem-vindo, Tassos. Boa tarde, viu? Boa tarde, muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui para que nós possamos discutir esses temas tão importantes, né, para o estado aqui do Espírito Santo, também para o Brasil. Então, uma alegria e agradeço imensamente pelo convite. Amém. Seja bem-vindo então, obrigado aí por aceitar o convite. Inclusive hoje à noite ele vai estar ali na EAD, Igreja Assembleia de Deus de Esperança, em Colina de Laranjeiras, às 19h30. Amanhã às 9 horas da manhã na escola EBD e à noite também. Nós vamos falar um pouquinho mais. Então, e se você também tem perguntas, você pode enviar. Ele falou que se ele não souber, ele vai falar para o pastor Romildo responder. Então é o seguinte, não há problema, você não vai ficar sem resposta à tarde aqui, viu? Então sejam bem-vindos aí, você que está online. Mas Tassos, vamos lá. Conservador, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, PhD em Educação, vice-escola lá, né, oficial nos Estados Unidos, advogado, presidente da Defesa da Fé, sua igreja, a qual você pastoreia, enfim, muita coisa. Então eu queria que você pudesse, assim, dar uma boa tarde, mas eu queria que você pudesse falar para nós hoje. Nós estamos vendo o mundo hoje em tensão, e eu queria que você pudesse falar hoje para nós, né, você vê no Brasil, na América, na Europa, essa tensão cultural, ela está acontecendo pontualmente ou isso vem sendo construído há anos? Conta um pouco para nós o panorama para que a gente possa entender um pouco o que tem acontecido hoje no mundo. O que existe é uma tentativa brutal de descristianização do Ocidente. Então nós vivemos um momento em que três forças de índole globalistas, ideologias de índole globalistas, fazem tudo que está ao alcance para descristianizar o Ocidente, porque as maiores resistências a essas forças globalistas são exatamente as duas instituições mais caras para o cristianismo, que são a igreja e a família. Então as três forças são aquelas que eu chamo de o comunismo, o islamismo e o que eu chamo de rentismo globalista, tendem a descristianizar, colocar sugestões de descristianização para que possam crescer e dominar. Uau! Então nós podemos falar hoje que é uma agenda, ou seja, vem sendo construído já durante anos. E uma pergunta que nós estávamos conversando ontem, que nos chama a atenção, na verdade, um questionamento é, essa construção que vem sendo já há anos, a igreja ela dormiu, adormeceu ou ela não acreditou que era uma verdade? A igreja, em grande parte, está inerte diante desses avanços que são sutis. Há duas formas de avanço muito importantes no que tange, por exemplo, ao comunismo. Uma forma é a forma da brutalidade. Você tem países como China e Rússia, por exemplo, que mataram milhões de pessoas para a implementação de suas visões de mundo. Há outros países, como é o caso do Brasil, que o crescimento da ideologia comunista se dá pela sedução. Então, há estratégias
que são decorrentes do avanço do comunismo, que o comunismo, com a perspectiva de Marx e Engels, avança para uma vertente mais ideológica. Nós já vemos isso em Lenin. Lenin, por exemplo, tem uma ação muito mais política do que propriamente econômica, e essa tentativa de ataque ideológico ganha força maior do ponto de vista teórico com um pensador que estava preso sob o regime de Mussolini, chamado Antônio Gramsci, que ele diz que a ação deve ser na ideologia. Então, essa ação comunista de domínio se dá num campo totalmente ideológico, e a resistência a isso é a igreja. Acontece que tem algumas igrejas que estão sendo cooptadas. Existem teologias que são como cânceres dentro da igreja, a exemplo da teologia da libertação para a Igreja Católica e a teologia da missão integral no que diz respeito à Igreja Evangélica. Então, a igreja que era para ser resistência, muitas vezes está sendo cooptada sutilmente, de dentro para fora, está sendo destruída por essas visões que são cânceres, conforme eu disse, dentro do cristianismo, e essas ideologias têm tomado conta. O fim dessas ideologias é a destruição total do ser humano. Eles não querem apenas a nossa mente, eles querem a nossa alma. Então, veja que as vertentes de ação dessas ideologias tomam corpo, por exemplo, nas ações feministas, antinatalistas, antipatriarcalistas, veganistas, nas ações que dizem respeito ao negrismo, à teoria crítica racial, enfim. São várias ações que têm por fim dividir as pessoas para dominá-las, dizendo como elas devem falar, pensar e agir. A gente pode se aprofundar sobre isso, mas eu tenho que deixar bastante claro. A igreja e a família são a resistência contra essas ações que tentam cooptar a nossa alma, ações destrutivas do ser humano. E a igreja, parte dela, não tem se dado conta do seu papel e tem ficado inerte, quando não susceptível ou mesmo convidativa a essas ações, abrindo porta para o politicamente correto, abrindo porta para a relativização, com medo do desconforto, quando na realidade o cristianismo, desde a sua origem, já foi contra a cultura. Uau! Ou seja, perdemos terreno nesses anos, e o que me parece hoje é que dentro hoje do Brasil, como você disse, essas vertentes teológicas, e elas entraram muito dentro da igreja, e hoje tem reverberado dentro das faculdades, né, na educação. Você, como professor hoje, na universidade lá, você percebe isso claramente? Há uma militância ou a gente está exagerando? A coisa mais simples de perceber e constatar é a militância comunista hegemônica nas universidades e escolas. Basta que você tenha participado de alguma universidade pública, você saberá que há uma hegemonia do comunismo ideológico ali dentro. Nos últimos 50 anos, você não encontrará nenhuma tese de doutorado em uma universidade pública em um tema conservador. Simplesmente não existe. Quando a universidade proclama que é lugar da diversidade, mas a diversidade que ela aceita é só se for da mesma coisa. A diversidade pressuporia uma perspectiva em que nós tivéssemos teses em comunismo, teses em conservadorismo, teses em diversas áreas, quando na realidade isso não existe. É um horror o que tem ocorrido. No que diz respeito às escolas, nós temos métodos de emburrecimento programático das crianças, né? O freirismo, por exemplo, Paulo Freire é um horror. Ele faz com que as crianças hoje achem que o papel delas é, antes de ser estudante, é um papel de militante. Militante de quê? Das ideologias comunistas. Isso tem destruído. Há um arcabouço no Brasil, não só na área da educação, mas você pode abranger na área de cultura, de entretenimento, que fazem com que as pessoas achem que apenas as ideologias comunistas são as corretas. A defesa do comunismo hegemônica é algo factível, de muito fácil percepção, tanto no que diz respeito às teses de doutorado, como eu falei. Se você olhar na CAPES, veja as teses premiadas quais são, falam-se de pensadores que não têm a menor capacidade de aplicação prática, a exemplo de Marx. Você não pode falar na universidade de pessoas como Freud, Marx, você não pode falar de pessoas como Paulo Freire, então pessoas como Darwin. As ideias de Darwin, Marx, Freud, Paulo Freire são ideias que são sacramentadas na universidade como algo intocável, quando na realidade todas as ideias devem ser combatidas e a universidade era o lugar para isso se fazer. O que ali é uma religiosidade sem Deus. Uau.
Agora, vocês também podem intervir, pastor Elcio Romildo, viu, fazer perguntas. E a gente saiu essa semana, né, e deu muita polêmica. Vou falar o nome porque o André Valadão, né, ele cita se o teu filho vai se perder na faculdade, resumindo, né, que não vá. Mas eu tenho um pensamento. Nós estamos errando na construção cultural, mental, teológica dos nossos jovens, e é a melhor resposta a gente se esconder, porque dentro do que você falou, ou seja, esse nosso acovardamento, nós não participarmos de debates, não estarmos dentro das faculdades, dentro das artes, dentro da cultura, nos escondemos. Não é melhor o caminho se trilhar? O que nós podemos fazer como igreja para que a gente possa preparar esses jovens para que eles possam estar nas faculdades, porque você até mesmo falou esses dias, num dos recortes seu, de cada 4 cristãos, somente um permanece com a sua fé. Ou seja, é um número exorbitante, negativo para mim. Né? E queria que você pudesse falar um pouco para nós. Antes de responder a questão propriamente, eu acho que verdade e justiça seja feita ao pastor André Valadão. Ele não quis dizer que o jovem não deva ir para a universidade. Sim. Ele quis dizer que, se o seu jovem não está preparado e vai para a universidade para se perder, é melhor que não vá. Ele está correto nisso. Você tem que preparar o jovem para que ele enfrente os ambientes, e não só a universidade, qualquer outro ambiente. Você não pode expor seu jovem a uma situação em que ele perderá a salvação, a vida dele. Então o que ele falou foi isso, deixar bastante claro. Ele não é a favor, não foi um discurso anti-intelectualista dele ali, mas sim foi algo que foi distorcido, né, pela mídia, como se ele pregasse a ideia de que nenhum jovem deve ir para a universidade. Deus, para as grandes mudanças do cristianismo, ele usa pessoas que são muito bem preparadas. Por exemplo, para enfrentar o faraó e dizer o que o faraó tinha que usar, Deus usou alguém que tem uma educação palaciana. Foi Moisés. Moisés teve uma educação palaciana, alguém que poderia enfrentar o faraó. Para estabelecer a igreja transcultural, para enfrentar novas culturas, Deus usou Saulo, ou Paulo, tem o mesmo nome, né? Tinha dupla nacionalidade de 2 nomes. Saulo foi alguém que estudou aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então, se a pessoa é chamada para estudar, para se aprofundar, Deus vai usar você, de acordo com o estudo que você tem. Não é que a sua importância no cristianismo esteja vinculada ao seu grau de educação, mas é que o seu grau de educação será usado por Deus para fazer grandes transformações que ele pretende, que precisa de pessoas assim. Então, a igreja anti-intelectualista faz um mal às pessoas. Nós temos que estudar, temos que nos preparar. Agora, o que deve ser feito, já entrando na resposta à sua pergunta específica, é não podemos mais chegar para os nossos filhos e dizer assim, olha, meu filho, apenas não duvide, apenas creia. Não questione, creia. Se Jesus é de fato a verdade, conforme ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, nós não devemos ter medo do aprofundamento no estudo. Porque se ele é a expressão genuína da verdade, o nosso intelecto nos levará para onde a nossa fé já está. Não é que a fé seja igual à razão, mas é que a fé não é contrária à razão. Aliás, nós temos até um mandamento bíblico na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, em que as escrituras dizem, santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A fé do tipo cristã é uma fé que é sustentada na razão. O próprio Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, ele disse, amar o Pai com toda a sua alma, todo o seu coração e todo o seu entendimento. Deus não quer que nós o amemos com o nosso coração, mas deixemos o cérebro do lado de fora da porta. O pressuposto de amar a Deus é um pressuposto de conhecê-lo. Conhecer a Deus é um pressuposto que nós o amemos cada vez mais. Muitos alegam que as coisas do Senhor não são explicáveis, compreensíveis, alegando para tanto Deuteronômio 29, que diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. É verdade, mas não são sobre essas coisas que nós conversamos. São sobre as coisas de que fala a segunda parte do mesmo verso Deuteronômio 29, que diz, mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então Deus se revela por amor a nós. E, portanto, compreender Deus, estudar Deus, investigar Deus é um pressuposto lógico de amá-lo. Só para terminar, você veja bem que o cristianismo é a única visão de mundo genuinamente ortodoxa.
Por quê? Porque você pega uma Bíblia, você discorda daquela tradução, você busca outra tradução, você vai para o original, você risca aquilo ali, você discute com outro. Existem várias denominações que estão investigando a certeza daquele verso, que concordam essas várias denominações no que é essencial, né? Que Jesus é Deus, a Bíblia é infalível, a suficiência do sacrifício, etc. Mas o que é ali secundário, há muitas interpretações. Há um intuito muito grande de descobrir qual é a opinião correta. Orto é reto, doxa é opinião. Então o cristianismo é a busca pela opinião reta, opinião correta. As outras visões de mundo, mesmo o judaísmo e o islamismo, são muito mais de índole da ortopraxia, não da ortodoxia. Sim. Ortopraxia é a busca de qual é a prática adequada para o comando da letra. Nós, do cristianismo, nós buscamos a investigação. Então, o elemento intelectual é central ao cristianismo. Não por acaso, as escolas bíblicas dominicais começaram para ensinar as pessoas a lerem. Antigamente no Brasil tem se tornado mais raro, né? Eu acho que vai voltar a acontecer, porque hoje as crianças não sabem mais ler. A escola é a incrível instituição que não serve para ensinar ninguém a ler hoje em dia. Vai voltar sim, mas antigamente conhecíamos várias pessoas que aprenderam a ler com a Bíblia. Verdade. Então o cristianismo é por si só um sistema de educação. O cristianismo muda tudo, o melhoramento da sociedade em todas as áreas e eleva o nível educacional do ser humano. Então as crianças têm que ter a percepção disso. Muita gente acha que não, pastor. Às vezes eu faço uma palestra na universidade, quando vem uma pessoa cabisbaixa, olhando assim, e diz: professor, eu queria dizer que eu sou cristão. Eu digo: e por que você veio desse jeito? Por que você veio desse... As maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas criadas como escolas de discípulos cristãos. O lema original da Universidade de Harvard era verdade para Cristo e a igreja. Então nós temos que ter a percepção de que a universidade é o lugar para o cristão. Nós temos que aumentar a nossa estima. Muitos têm baixa autoestima, achando que a universidade não é um lugar para ele, quando na realidade foram criadas graças ao cristianismo. A ciência moderna, por exemplo, só aparece em países de matriz cristã. Sim. Então o cristianismo eleva a condição humana e nós temos que agir de acordo com este fato histórico. Uau! Gente, muito bom, a gente vai continuar, mas eu quero daqui cumprimentar, tá aqui conosco Rosa Helena, boa tarde Rosa, esposa do pastor Romildo, também tá aqui o Ciene Nobre Pereira, paz, que alegria ver meus pastores, pastor Romildo também, mandou amém, tá ligado, hein? Ali, ó, tá aqui Daniele Ribeiro, boa tarde, também tá conosco aqui, ela já colocou, enfim, e você, se você tiver perguntas para fazer, você vai poder participar. Como eu brinquei aqui no início, mas é uma verdade. Tassi falou que se ele não souber, pastor Romildo vai responder. Agora, pastor Romildo, vocês podem também, vocês têm perguntas a fazer aí. Eu sei que o pastor Romildo está fazendo tratado aí, um compilado de perguntas. Fica à vontade se vocês quiserem fazer perguntas. Senão eu vou falando aqui. Querem perguntar alguma coisa? Pastor Romildo. Eu tenho uma pergunta, tem várias, né? Mas em cima até do que o professor comentou nas universidades, coisas tão importantes e necessárias. Mas a minha pergunta é o seguinte, professor, onde nós falhamos durante todo esse tempo, não só as igrejas, mas a própria sociedade, em defesa dos direitos, verdadeiramente, das verdades, dos valores da família, direito de ir e vir, onde nós falhamos, que de repente a gente acordou em determinado momento e as universidades estão todas tomadas, tá, pelas ideologias, pelas forças contrárias, exatamente à família e principalmente à Bíblia, aos valores éticos cristãos. Então minha pergunta é, onde é que nós dormimos, que de repente quando nós acordamos, esse mundo já estava tomado? Parece não, a gente não percebeu a princípio, nós como pessoas, como gente, como sociedade, nós não percebemos que esse mundo estava tão tomado por essas forças antagônicas à Bíblia, aos valores da família, os valores cristãos. Onde que nós dormimos e falhamos também, com certeza, tem uma falha nossa aí. No caso brasileiro, isso começa a ocorrer nas universidades durante o regime militar. Durante o regime militar,
A esquerda, não podendo agir de outra forma, começou a implementar um projeto de índole gramitista nas universidades e a direita não viu isso acontecendo, não deu valor a isso, não entendeu o poder destrutivo que é a cooptação da área da cultura, da educação. É na malha cultural que todas as demais políticas públicas se legitimam. Na malha cultural. Então, durante o regime militar, houve essa abertura para que a esquerda infiltrasse de forma permanente na cultura, na educação, no entretenimento, e a partir daí nós temos que ter estratégias concretas de recolocação dessas áreas. Não é destruindo essas áreas, é apresentando alternativas que sejam verdadeiramente importantes. A arte do tipo de Deus é a arte boa, bela e verdadeira. O que nós temos hoje é uma arte que é o contrário disso, é a arte má, feia e falsa. Você veja que Deus, quando cria o mar, ele olha para o mar e não diz isso é belo, ele diz isso é bom. Porque o que é belo para Deus é bom. O elemento ético, estético e metafísico são indissociáveis da perspectiva de Deus. E nós, muitas vezes, enquanto igreja, falhamos até hoje por não desenvolver o plano cultural, o mandato cultural. Nós temos uma ideia, uma vertente de ocupação da cultura, voltar ao que é bom, belo e verdadeiro. Então, nós temos que retomar por esta área. Não é acabando o que tem unicamente sem oferecer nada em troca, mas é promovendo uma forma adequada de criar uma nova malha cultural em que novas políticas públicas se legitimarão. Muito bom, muito bom. Agora, Tássio, e dentro desse tema ainda, por onde você acha que nós devemos, então, começar? Porque, assim, quando eu disse sobre o André, né, a igreja ela se acovardou, que estava querendo dizer, ficamos trancafiados dentro das quatro paredes, fizemos um bom trabalho no que tange à instituição igreja, mas deixamos de influenciar lá fora, né? Mas hoje, então, por onde nós deveríamos começar como igreja? Qual seria o papel fundamental nesses tempos, como você falou aí, né? Onde já estão tomados muitos locais, onde as bandeiras, né, ideológicas já são muito fortes, onde você mesmo disse, onde os nossos jovens se acovardam, ou acho que nem se acovardam, ficam com medo, intimidados quando chegam nesses locais e veem o poder, a força que tem. Então, por onde eu acho que nós devemos começar? Uma boa escola bíblica, centro de treinamento, como nós podemos dar resposta para que a gente possa trazê-los, ou que já estão dentro, para que a gente possa enviá-los, para que eles possam enfrentar este mundo hoje que nós nos encontramos. Há várias vertentes, né, de enfrentamento. Isso começa desde a pequena infância. Nós devemos entender hoje que a escola é uma escola comunista que tem por fim destruir as crianças. É um absurdo que tem acontecido. Eu tenho dito aí que o normal é que a criança com 6 anos seja capaz de ler 60 palavras por minuto e fazer contas simples de matemática. Hoje no Brasil, mais de 50% das crianças com 8 anos de idade não conseguem ler 60 palavras por minuto. Nós temos um analfabetismo brutal. A escola hoje não serve para ensinar ninguém a ler. Você veja que você pega uma criança hoje, ela não consegue ler e os pais desesperados, em vez de entender que o método da escola não funciona, que é um método com base no construtivismo, que é influenciado sim por Paulo Freire. Não, o construtivismo não é apenas de Piaget, mas tem uma influência muito grande de Paulo Freire e de John Dewey. Esses dois pensadores, Freire e Dewey, têm uma influência muito grande na Unesco e as escolas têm que seguir a Unesco. Então você veja que os alunos hoje, as crianças hoje, não aprendem a ler. Então as igrejas poderiam começar por aí, tendo muito cuidado, ensinando seus filhos a lerem, ensinando seus filhos a pensarem no que é correto. Aos pais hoje nas escolas têm filhos que não aprendem a ler e para justificar isso ficam desesperados por um diagnóstico para as crianças. É por isso que as crianças hoje são diagnosticadas brutalmente com questões como dislexia, desortografia, descalculia, dislalia, TDAH, quando na realidade o problema maior é do método que não funciona. Então as igrejas têm que entender que tem um papel efetivo aí na infância. Outra coisa importante, você tem hoje nas escolas disciplinas de gestão socioemocional da criança. Eu não acho isso adequado. A escola não é para gerir socioemocionalmente o filho de seu ninguém. Quem tem que tratar da gestão socioemocional da criança é a família, não a escola. E as famílias cristãs hoje estão entregando seus filhos, como quem entrega um filho a um Deus qualquer, como oferenda a um Deus qualquer, para fazer a gestão socioemocional das crianças. Imagina aí um professor comunista gerindo socioemocionalmente uma criança na mais tenra idade.
Então, o que eu oriento é os pais cristãos tirarem os filhos da escola nesta aula, pelo menos. Você chega lá, qual é o horário aqui que vai fazer essa disciplina de gestão socioemocional? Ah, essa daí? Então meu filho não vai não, deixa que eu mesmo faça a gestão socioemocional. Esses programas de gestão socioemocional da criança têm vinculações com outros grupos que são terríveis. Por exemplo, eu analisei um desses programas, ele tem vinculações com uma organização chamada MEMO. MEMO é homem ao contrário, para mostrar que a masculinidade é tóxica, quando na realidade não existe masculinidade tóxica. Masculinidade tem a ver com liderança, provisão, proteção da família. Excesso de masculinidade é excesso de proteção, provisão, liderança. Um homem batendo uma mulher é crime, não tem nada a ver com masculinidade. Então você tem uma deturpação da linguagem e a criança cresce nessa vertente, dizendo que masculinidade é ruim. É por isso que você tem hoje jovens absolutamente efeminados, quando não incapazes de liderar alguma coisa. Então, tem se perdido, até na roupa hoje em dia. Você comprar uma calça masculina é a coisa mais difícil do mundo. Você vê aquelas calças bem apertadinhas, pega body. Você vai comprar uma calça daquela ali, é a coisa mais difícil do mundo. Você comprar uma calça para homem. Isso tudo está envolvido. Então a igreja tem que se posicionar. A igreja tem que saber a força que tem. Outra coisa, por que pastor não pode falar sobre política? Quem é que manda no que o pastor fala e o que o pastor não fala? É o quê? É um bando de comunistas que vai dizer o que fala e o que não fala? Por que eu não venho com isso para cima de mim? Eu digo, olha, quem diz o que eu falo e o que eu não falo sou eu. Não é você que vai dizer o que eu falo e o que eu não falo, não. Falar sobre política é parte do exercício da nossa teologia pública, é parte do exercício da nossa apologética cultural. Os pastores têm de se posicionar, têm de ser homens, têm que enfrentar as dificuldades. Nós somos um exército em um território ocupado, meus amados. Igreja não é hospital, não. Igreja é exército. Agora, dentro do exército tem um hospital lá, né? Hospital... Não tem? Dentro do exército tem. Mas igreja é exército. Que conversa é essa aqui? Igreja é um bocado de homem ferido, fraco, frouxo. Igreja é um exército. É um exército, nós temos que nos colocar. A única razão pela qual nós permanecemos aqui na terra após a nossa genuína conversão, qual é? Por que nós, quando entregamos nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não somos imediatamente arrebatados? Ficamos aqui. Porque nós temos algo a fazer, nós temos um chamado a desempenhar, uma missão a executar, que é proclamar a palavra de Jesus Cristo para um mundo hostil à nossa fé. O mundo aí fora é hostil à nossa fé, e nós temos que saber isso. Aí tem gente que diz, não, pastor, porque eu vou sofrer perseguição. E eu digo, você está esperando o quê? Você está esperando o quê? É o fluxo natural, né? Você está esperando o quê? Nós somos como o sal da terra, ou como dizia Spurgeon, né? Nós não somos o caramelo da terra, não. É verdade. Nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui para ser o contrário do que o mundo que quer destruir a humanidade quer. Então o que falta é isso, formar pessoas com esse viés. Com esse viés. E falta, no Brasil principalmente, falta aos crentes o quê? Investir nas suas igrejas. Então muita gente está hoje nas igrejas, assim, qual é o máximo que eu posso obter, oferecendo o mínimo em troca. Muito bom. Isso é um horror. Eu queria a igreja primitiva. Ah, você quer a igreja primitiva, meu querido? Vá ver qual é a sua obrigação na igreja primitiva. Muito bom. Não é? Vá ver qual é a sua obrigação na igreja primitiva. Como é que as pessoas agiam lá? Então não tem muita gente na igreja dizendo assim, qual é o máximo que eu posso obter oferecendo o mínimo em troca. Você tem que investir seu tempo, seu talento, seus recursos na igreja para que a igreja seja relevante. O que falta é assim, pessoas que estejam unidas na proposição do que é bom, belo e verdadeiro. O que falta é tudo isso no método da coragem. Olha, porque eu tenho dito por aí, né? A coragem é a porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar. Não há virtude sem coragem. A coragem é qualquer virtude no ponto de decisão. Não há exercício de nenhuma virtude se não houver a coragem. Então falta coragem. E nós servimos a um Deus que é criador dos céus e da terra. E parece que alguns acham que estão servindo a um Deus que é um hamster, um grilo, um biscoito. Nosso Deus cria tudo a partir do nada. Falta posicionamento. Ou seja, nós já estamos sendo perseguidos, acovardados. Então, se a gente tem que ser perseguido, que a gente seja perseguido lutando. Passa por onde Passa por onde, porque é uma realidade, né? Ou seja, nós já estamos sendo perseguidos. Está claramente nítido para todos nós. E nos acovardamos, que é uma realidade. Ou seja, então, irmão, vamos ser perseguidos literalmente porque estamos fazendo algo. Porque acovardados não vai dar, né? Pastor Mauro, você sabe que o pastor estava falando, também queria ouvir com relação a isso. Principalmente nas primeiras séries, né? Tem um livro do C.S. Lewis, que é A Abolição do Homem, que ele disserta sobre um livro
Ele faz a crítica a um livro e ele fala num tom muito profético. C.S. Lewis morreu em 1963, tem mais de 50 anos. Por isso que eu acho que é muito profético. Ele fala exatamente isso. O aluno vai para a escola com o pressuposto de aprender matemática, física, química. E chega lá, encontra um professor dando explicações de cunho moral, ético. Ele absolve aquilo sem defesa, porque ele está ali para aprender matemática. E eu queria ver o pastor também com relação a isso, especialmente porque se a gente não consegue dominar a escola, eu entendo que a gente tem que fazer um contraponto em casa, pelo menos. Boa. Então, o ideal seria tirar, mas é que às vezes você não sabe nem qual matérias vão fazer uma abordagem. Porque você fazendo abordagem política e ideológica em qualquer matéria. Não é necessariamente... Antigamente nós tínhamos ensino religioso, moral e cívica, isso não tem mais. E eles fazem abordagem política e ideológica em aula de matemática. A gente sabe disso aqui na nossa cidade. Então, assim, a recomendação, e acho que é disso que dá para extrair também do que o pastor falou, é que a igreja faça o contraponto e a família. Por isso é que eu acho que é interessante a barreira da igreja e da política. E aí um alerta, né, para a gente, e o pastor Tarso também, o pensamento dele, como é que pais poderiam ser mais efetivos nesse combate. Bom. Eu tenho filho em todas as idades, eu tenho filho universitário, eu tenho adolescente, tenho um filho de 5 anos. Eu vivi isso e ainda vivo com o Lucas, né? O Lucas menos hoje que ele está numa escola confessional, então é menos. Mesmo assim a gente fiscaliza, chega em casa, a gente faz o contraponto, precisa fazer. Sim. Tá. O programa de doutorado em matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem uma linha de pesquisa chamada Matemática Queer. Aí. E tem outra chamada Afromatemática. Como se a opção sexual de uma pessoa ou a cor da pele dela tivesse alguma relevância no estudo da matemática. E quando eu fui ler a descrição da linha de pesquisa, diz respeito exatamente à conscientização de professores de crianças do ensino fundamental e médio sobre essas questões sexuais, de sexualidade e de raça no ensino da matemática. Olha que a matemática é a ciência mais dura que existe. Imagine quando nós formos analisar o que está sendo feito em disciplinas como História, Geografia, Ciências Sociais, etc, etc. É uma máquina de destruir pessoas. E a igreja tem que se posicionar. A escola não serve para fazer um bom cidadão. A escola não serve para formar o senso estético, ético da pessoa. A escola serve para ensinar, e nem isso está fazendo mais. Deveria servir para ensinar português, matemática, química, história, física, etc, etc. Mas hoje em dia não. Nós temos pessoas que acham que a escola serve como um centro de formação de militantes. Isso é o freirismo. O título do livro mais relevante dele é Pedagogia do Oprimido. Então, o estudante é ensinado a não estudar mais, ser um militante. E a consequência disso é um analfabetismo que se transforma em um analfabetismo funcional. E esse grupo, essa massa, é utilizada como uma massa de idiotas úteis na mão das vertentes comunistas que dominam o viés econômico, cultural, educacional. E com mentiras perversas, né? Não são mentiras apenas de índole econômica e histórica. Hoje em dia são mentiras de índole biológica, inclusive. As crianças são forçadas a acreditar o que biologicamente é impossível, como por exemplo de que um homem pode ser uma mulher. Uhum. Um homem não pode se transformar numa mulher, não é porque eu não queira, é porque há um impeditivo chamado realidade. E as crianças são forçadas hoje a defenderem algo que é indefensável. E o pior, veja que uma afirmação como a de que um homem pode ser uma mulher não é uma afirmação que vai estar na cabeça da criança na área da racionalidade, porque racional isso não é. Vai estar na área da religiosidade. E é uma religiosidade diferente da cristã, que, conforme nós já vimos, é com base na razão. Então, o que se cria, na realidade, são gerações de pessoas de uma religiosidade sem Deus, que estão dispostas a acreditar nas absurdidades que são ditas pelo comunismo e replicam isso com o fim de descristianização do Ocidente. Os países genuinamente, verdadeiramente já estabelecidos como comunistas não aplicam isso dentro de si. Você veja hoje que os alunos em países como Rússia e China, por exemplo, estão aprendendo conteúdo. Não está nessa militância. Você não consegue fazer passeata LGBTista num país como Rússia e China. Aliás, o homossexualismo na Rússia é fortemente atacado.
fortemente atacado. Endogenamente, eles são conservadores. Então, este veneno é dado para o Ocidente se destruir. E criam-se absurdidades incríveis. Eu estava há pouco tempo ensinando lá na Califórnia. E eu fui visitar ali a rua Azusa, que fica em Los Angeles, e estava passando lá uma passeata pró-LGBT, pró-Hamas. E quando eu fui ver a passeata pró-Hamas, um bocado de gente com bandeiras LGBTistas. Como é que você entende isso? Pessoas que seriam torturadas e mortas pelo próprio Hamas, defendendo o Hamas. Manda elas ir para lá. Então são idiotas úteis, que são manipulados por uma agenda decidida por uma elite comunista. Agora, quando eu falo comunista, o povo começa nos comentários a dizer assim, fazer oposição entre comunismo e capitalismo. Deixar claro, o inimigo do comunismo não é o capitalismo, o inimigo do comunismo é o cristianismo. Muito bom. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. É a China comunista, É a China. Então não é uma oposição do comunismo ao capitalismo. A oposição do comunismo é no âmbito ideológico, é ao cristianismo. Tanto isso por quê? Porque o comunismo deixou de ter interesse na economia? Não, porque o comunismo, em sua vertente mais evoluída, chegou à conclusão de que as leis da economia são indomáveis. Alguns as comparam até às leis da gravidade. São indomáveis. Então toda vida que um país tenta domar as leis da economia, a consequência é que o país quebra. Então eles passaram a dominar as pessoas na vertente puramente ideológica. Tanto que em vez da separação ser hoje entre proletariado e burguesia, empregador e empregado, a separação que é promovida pelas ideologias comunistas é de índole ideológica. Entre o homem e a mulher, o homossexual e o heterossexual, o negro e o branco, o nordestino e o sulista, e são áreas ideológicas para dividir as pessoas e ditar como elas devem falar, pensar e agir. Essa é outra coisa que talvez a gente vá até falar hoje, que uma das descobertas mais importantes do século XX foi exatamente que o domínio do pensamento se dá pelo domínio da linguagem. Se eu quiser dominar como alguém pensa, basta que eu domine como alguém fala. Por isso que há um ataque tão brutal à linguagem hoje. Então pensadores como Ludwig Wittgenstein, no livro dele, Tratados Lógico-Filosóficos, tem na proposição 7 desse livro algo que é relevante. Diz assim, né? Sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. Assim, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sobre o que não se pode falar, deve-se calar. Dizendo que o pensamento está circunscrito à linguagem. Você manipular a linguagem, você manipula o pensamento. É por isso que hoje você não sabe nem quais palavras que pode usar. Você não sabe se pode chamar uma pessoa de negro, de preto, de negão. Você não sabe se vai usar. O surdo, você não sabe se chama surdo. Lá no Nordeste tem o tal do moco. O cego não sabe se chama de cego. As pessoas têm medo de usar a linguagem porque estão abrindo mão da sua autonomia linguística. É por isso que eles brincam, ficam mudando o tempo todo. Você não sabe se chama um negro, de preto, de não sei o quê. Antes não podia chamar de preto, agora é só negro. Hoje não é mais negro, é preto. Ninguém sabe mais. Como você não pudesse chamar a pessoa da forma que quisesse. Ainda mais no Brasil, que a questão racial foi solucionada pela mestiçagem. Nós somos um povo mestiço. Nós solucionamos a questão racial e hoje o comunismo quer negar esse fato histórico de que nós não temos racismo estrutural para dividir as pessoas, inclusive na questão da raça. É um absurdo. Nós tivemos quem era o presidente do Brasil em 1910? Nilo Peçanha. Nilo Peçanha é considerado um negro pelos padrões de hoje. Pelé, chamado de rei. O patrono da literatura nacional, muitos consideram negro, Machado de Assis. Todo lugar que você vai no Brasil, você vê uma beleza com a mistura de cor. Aqui mesmo, nós temos vários tons de cores entre nós quatro aqui. Tons de pele. Só nós demos uma solução à tensão racial e o comunismo, para dominar, tenta colocar isso de lado, para dividir as pessoas, dizendo como deve falar, pensar e agir. Agora, vá alguém ser contra qualquer uma dessas militâncias, foi o que acontece. Vá o homossexual ser contra o LGBTismo. Tá preso. Vá ser... Eu sempre cito o hoje já falecido, então, deputado federal Clodovil Hernandes, que era notadamente homossexual, mas tinha um pensamento independente, era fortemente atacado. Olha, o ataque à linguagem é tão grande que o povo diz coisas que a pessoa não pensa. Por exemplo, você não pode falar homossexualismo, não. Não pode, que é doença. Doença. Vamos lá. Doença. Pois me cita as doenças que terminam com ismo aí. Pois é.
Vamos lá, cita aí. Vamos lá. Não é doença? Ismo é doença? Vamos lá. Eu conheço algumas. Astigmatismo, reumatismo. Quais mais? Vocês conhecem mais algumas? Vamos lá. Narcisismo. Narcisismo é. Vamos lá, pessoal. Cadê a doença com ismo aí? Aí a pessoa vai e aceita isso. Não, realmente, homossexualismo é doença. Só é pensar um pouco. Onde é que ismo é doença? As doenças mesmo que são pra valer mesmo não tem ismo, não. AIDS, câncer, AVC, cadê o ismo? E a gente aceita que o controle da nossa linguagem seja feito por outro. A sigla LGBT, que tem uma palavra desse que aí, que é queer. Yeah. Queer é uma palavra que não tem definição, ninguém sabe definir. Você passa a trazer para o seu vocabulário uma palavra esvaída de conteúdo semântico. Uma palavra que não tem conteúdo. Então, isso é uma novidade. Eu vou falar uma palavra no meu discurso que o outro vai dizer qual é o significado dela? É isso? Nós não podemos aceitar isso, nem as crianças aceitar que as crianças dizem isso. Tem gente que diz hoje, bom dia a todos e a todas. Tudo bem, antigamente não se fazia isso. Né? Já é uma concessão. Agora, se disser todos, é questão de internação. Aí é questão de loucura. Então, até mesmo dentro do ambiente cristão, nós vemos isso. Olha, vou dizer uma coisa muito importante para vocês agora aqui, que é o seguinte. Criança chega, aprende na escola, como o pastor falou aqui, questões que não são conteudistas, são questões de comportamento. Criança aprende na escola que o casamento é feito entre quaisquer que sejam as pessoas. Aí você, nas suas casas, você diz assim, meu filho, o casamento é entre um homem e a mulher. Aí o menino vai fazer a prova lá. Porque a escola não é para falar sobre isso. Não era para falar sobre isso. Mas a escola está dizendo até como é que é casamento, coisa que tem nada a ver com a escola, mas eles estão falando isso. Aí seu menino vai fazer a prova, você diz pro seu menino assim, meu filho, você sabe que o certo é esse. Mas na escola, você marque o que a professora falou para você não tirar nota ruim. O que é que o pai está fazendo? Inclusive dentro do ambiente cristão, está fazendo o quê? Está empurrando o menino do precipício. Porque você está induzindo a criança a uma ação que não é sustentada pela base moral que ela aprende em casa. Isso cria uma dissonância cognitiva. A criança, quando é induzida a uma ação, a base de moralidade dela, se não corresponder à ação a qual ela está sendo induzida, tende a se modificar para dar sustentação à ação. Daqui a pouco, da forma como ela está sendo induzida a agir, ela passa a pensar e falar. Essa estrada que a filosofia do século XX construiu, que diz que da forma que você fala, você pensa, e da forma que você pensa, você age, descobriu isso que essa é uma estrada de mão dupla. Também da forma que você é induzido a agir, você passa a pensar e a falar. Então nós, pais, temos que nos posicionar, dizer, meu filho, você sabe que o certo é esse. Você marca o certo na escola. Mas papai, e se eu tirar zero? Se você tirar zero marcando o que é certo, quando você chegar em casa, a gente vai fazer o quê? Comemorar. Vai ser pizza, sorvete, cachorro quente. Vai ser uma comemoração maior do mundo porque você manteve o que é certo. A gente fala em casa que Jesus tem valor e não ensina que ele tem que estar disposto a pagar o preço. Que coisa de valor é essa que ninguém está disposto a pagar o preço? É o cristianismo do menor esforço, né? Eu quero o cristianismo desde que não tem que fazer nenhum tipo de renúncia, nenhum tipo de esforço, né, pastor? Isso não é cristianismo. É a lei do menor esforço isso não é cristianismo. Professor, eu queria voltar num tema que já foi abordado aqui, mas eu como pastor, nós como pastores, isso nos impacta muito. Como que você muda a mentalidade de um povo quando eles não querem ser mudados, quando existe o que nós chamamos de conformismo, né, com a situação, com a idealização, e normalmente são envolvidos já pelas narrativas, né? Porque hoje você constrói o pensamento pela narrativa, mesmo que ela seja completamente nihilista, não tem nada dentro dela, mas ela é construída assim. E nós, pastores, às vezes temos essas preocupações de como que você pode formar um pensamento dentro da igreja quando a maioria da igreja não quer esse pensamento. Ela não quer estar lá para fazer o estudo aprofundado da palavra. Ou seja, como que nós podemos mudar essa retórica para que o povo queira, porque eles vão ser engolidos.
as gerações novas que vão chegando, se eles não tiverem essa adaptação, tá, perfeita da Bíblia para se posicionar contra um sistema, eles vão ser engolidos pelo sistema, como já estão sendo engolidos. O que você pensa a esse respeito? João, no capítulo 6, o Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 66, tem uma situação muito interessante, que é a resposta de Jesus diante de um momento em que muitos discípulos deixam Jesus. Muitos discípulos deixam Jesus porque não conseguiram lidar com a verdade. E João 6,66 mostra Jesus se voltando aos 12 que ficaram, e a pergunta de Jesus aos 12 é impressionante. Jesus olha para os 12 que ficaram e diz assim: vocês também não querem ir, não? Então, o nosso papel é proclamar a verdade. É lógico que num conceito de num contexto relacional de amor. Mas a verdade para nós é inegociável. Então, a nossa pregação não é aquela que a comunidade quer ouvir, é aquela que a comunidade precisa ouvir. Nós prestamos conta a Deus. E no momento em que os pastores entenderem que temos que proclamar a verdade, proclamar a palavra do arrependimento, que era assim com João Batista, foi assim com Jesus, foi assim com Pedro, a palavra ainda é a mesma: arrependam-se do erro e consertem o caminho e vamos em busca da verdade, da proclamação da verdade. No momento em que se faz isso, pastor, eu tenho a impressão que um princípio aí se aplica. Muitos acham que o apetite faz a dieta. É verdade, você às vezes tem um apetite por uma coisa, começa a comer aquilo, mas existe um princípio contrário também. A dieta também faz o apetite. Quando nós começamos a nos expor a uma dieta específica, logo depois nós não vamos gostar, mas com o tempo, curiosamente, nós possamos a gostar daquilo que nós, por disciplina, impusemos como dieta. Então, uma dieta de palavra bíblica, de palavra genuína, embora passe por um momento de sofrimento, depois vai fazer com que as pessoas passem a ter apetite por aquilo. Nunca foi fácil pregar a verdade. Nós pregamos contra o mundo, pregamos contra a cultura. O mundo não pode gostar de nós, porque nós pregamos o contrário do que o mundo prega. No mundo de narrativas, como o Senhor falou, nós pregamos que só há uma verdade. E, aliás, não só isso. Nós pregamos que essa única verdade, que em grego é aletheia, que é um nome sobre o qual, um termo sobre o qual a civilização grega se debruçou, nós pregamos que essa verdade não é apenas um conceito e uma ideia, é uma pessoa, Jesus Cristo. Então pode o sangue dar na canela, pode chover canivete, pode vir o que vier, nós temos que nos manter firmes pregando a palavra do Senhor. Esse é o nosso chamado. Agora a pessoa diz: vai sofrer perseguição. Aí o que é que eu digo? Amigo, me diga uma coisa: eu me preocupo se você não estiver sendo perseguido. Porque se você é cristão e não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. Se nós estamos pregando a verdade no mundo de mentira, a esperança no mundo que zagueia na desesperança, que lida com a desesperança, com ansiedade, depressão constantes o tempo todo, lidando com situações perversas, nós temos que pregar o que é, independentemente de como as pessoas queiram que sejam. Jesus e Deus são o que são, não o que nós queremos que eles sejam. Não é assim que Deus apareceu para Moisés? Eu sou. Foi. Moisés perguntou: como é que eu vou dizer? Eu sou o que sou, eu não sou aquele que você quer que eu seja. Eu não sou a projeção dos seus desejos, quereres e vontades. Eu sou aquele que sou. Aí tem gente que diz assim: eu não creio num Deus que faça isso, aquilo, outro. Eu digo: agora pronto. Agora Deus é customizado. Deus é a medida de cada agora pronto, Deus vai... O que você crê, no que acha ou não acha, não tem a menor importância para o que Deus é. Não tem importância para o que outro é. O que eu acho ou não acho sobre você, pastor, não tem a menor importância sobre como você é, quanto mais em relação ao Criador dos céus e da terra. E isso é interessante, né, pastor? Porque assim, isso é sintomático, porque é um retrato dos nossos dias. Sim. Cada um quer um Deus à sua medida. Se você tiver que fazer alguma renúncia, aquele Deus não é necessariamente bom. Desculpe interrompê-lo, mas só mantendo a mesma situação, Moisés, quando olha para a chama no arbusto flamejante, ele se impressiona com uma coisa: que aquela chama não consome o arbusto. Ou seja, a chama não precisa de nada para sua existência, ela é autossuficiente. A chama que representa Deus, ele não precisa de nada para sua existência, ele não precisa de nós para existir. Então Deus é quem ele é, nós é que devemos buscar quem ele é por meio da sua revelação,
e louvar e adorar ao Deus que é, não ao que nós gostaríamos que fosse. Tem uma pergunta aqui interessante. Cadê aqui? Eu coloquei aqui, ó, olha só, e eu vou emendar. Quando você estava falando do comunismo, e China e a Rússia principalmente, então eles têm um governo comunista, mas um ensino conservador. E uma outra pergunta que é da minha esposa que está aqui, ela está fazendo pedagogia, meu Deus. Qual conselho você daria aos professores cristãos que atuam nas escolas e universidades públicas? Então, aproveitando, então, o ensino lá, o governo é comunista, mas o ensino é conservador, e qual conselho você daria para os professores cristãos que estão nas escolas públicas? Para responder essa primeira pergunta aí, você tem que entender o que é conservadorismo. Conservadorismo é uma metodologia, não é uma ideologia. Muitas pessoas não sabem o que é conservadorismo, porque o termo conservadorismo tem sido sequestrado por muitos ideólogos. O conservadorismo é simplesmente uma ideologia, uma metodologia, não é uma ideologia. O que é conservadorismo? Conservadorismo é o método que faz com que você entenda que você tem débitos com as gerações do passado e obrigações com as gerações do futuro. Em outras palavras, é um método que faz com que você mantenha o que foi construído nas gerações do passado, que está funcionando, e só mude se, para a mudança, você aplicar a virtude concreta da prudência. O conservador é o que mantém o que tem dado certo, porque tem um débito com gerações do passado. Mantém porque tem obrigações com a geração do futuro, mas não quer dizer que ele vai manter tudo. Ele vai alterar o que precisa ser alterado, mas não irá alterar sem que, para tanto, aplique a alteração à virtude concreta da prudência. Então, países como Rússia, China, são países que proclamam o método de manter o que está lá. Eles dizem assim, a ideia da Rússia é a manutenção da família russa, por exemplo. É a família russa. Estou dizendo que está perfeito, é um método. A ideologia é outra coisa. Nossa ideologia tem fundo bíblico. A base de nossa ideologia não é o conservadorismo. A base da nossa ideologia são as escrituras. O conservadorismo era para manter o que funciona. Então, o que países como Rússia e China, por exemplo, tem um método de conservador que é diferente do método esquerdista, que alguns falam progressismo, você vê que até as palavras eles dominam, né? Porque tem um nome bonito para progressismo e o um nome feio para conservadorismo, como se fosse conservadorismo fosse uma coisa do passado, arcaica. Então, o que o progressismo vai dizer é assim, olha, tudo que você sabe, jogue fora. O que está certo está aqui. O que sua mãe e seu avô ensinou, sua mãe e sua avó ensinaram, jogue fora. O que é correto é o que eu estou lhe dizendo. Então, o que o esquerdismo quer é que nós abandonemos o ensino de nossos pais, dos nossos avós. O que eu digo para a pessoa mais esquerdista que tiver, eu converso com ela e digo assim, olha, na minha opinião, você deve considerar o que os seus pais disseram, o que seus avós disseram. É algo que eu tenho certeza que na sua família tem informações que você deve ponderar. Não é você achar que todo mundo está errado e agora você traz a certeza. Então, há sim uma metodologia muito mais eficaz de conservadorismo nesse país do que em outros países. Nos outros países tem destruição. Quando você abandona a tradição que foi construída, o país se destrói. E principalmente no Ocidente, que toda a nossa construção no mundo todo é feita com base no cristianismo. Olha, o livro mais comunista que foi escrito na face da Terra vai ter a data em que foi publicado. E essa data vai dizer dia tal, mês tal, ano tal do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ingresso de Jesus no espaço-tempo muda o tempo passa a ser contado com base nele. Okay. Então, mesmo qualquer livro, por ter uma data, já faz alusão a Jesus Cristo. Então, a base do cristianismo é a base mais forte do ponto de vista ideológico de manutenção. E querem destruir com isso. E aproveitando, qual conselho você daria então aos professores que lecionam em escola pública, né, enfim, nas universidades? Qual conselho você daria? Até mesmo constitucionalmente hoje, tá? Se você que está lá, você é um professor, né?
quais são os parâmetros, quais são aquilo que nos ampara? Se também pudesse abordar um pouco isso, porque muita gente é covardada, muita gente com medo, enfim. Fala um pouco para nós. O artigo 1º, inciso 5º da Constituição da República diz que o pluralismo político faz parte dos fundamentos da República, e a expressão educacional do pluralismo político é o pluralismo educacional. Você quer que a diversidade exista só com uma repetição da mesma coisa, ou é a diversidade genuinamente? Então o que nós temos que defender é a diversidade. Eu não quero impor nada a ninguém, eu quero que as pessoas sejam livres, verdadeiramente livres. Se houvesse uma escola satânica, pode ter escola satânica, islâmica, afro, dessas religiões que falam aí, mas tem que ter uma escola genuinamente cristã. Os pais decidem colocar seus filhos. Nós temos que defender a diversidade. É isso que nós devemos defender. Eu até estava falando num grupo de políticos para criar uma frente genuinamente a favor da diversidade. Porque o que se chama de diversidade hoje, o nome foi cooptado pelo comunismo. Não é diversidade, é todo mundo da mesma forma. Sim. Diversidade desde que atenda o que eles querem. Diversidade desde que seja daquela forma. Isso é diversidade? Não é. É o que falo. Pronto, eu sou, né, professor da Universidade Pública, professor titular da Universidade Federal. Quando tem alguma situação, eu digo, rapaz, graças a mim você pode dizer que tem alguma diversidadezinha. Porque eu tô aí. Não é diversidade que você quer? Não é democracia que você quer? Deixa eu aqui. Então, você não quer diversidade? Então, para você querer diversidade, você não quer ninguém diferente de você? Quanto mais diferente eu for de você, melhor para esse negócio que você diz defender, chamado diversidade. Então, o que é que o cristão tem que fazer? Tem de ser o quê? Cristão. Ensinar seus alunos a lerem. Olha, se você for qualquer escola infantil hoje, você pega as várias turmas. Se tiver uma turma específica em que os alunos sabem ler mais do que os outros, você pode ter certeza absoluta que está ensinando no método fônico. Método antigo, cartilha do beabá. E essa professora será punida por isso, porque os meninos são bons. Hoje em dia, abandonou-se o que funciona. Quando eu era pequeno, como é que eu aprendia? O senhor deve ter aprendido assim também. Isso aqui é muito novo, isso aqui. Isso aqui. Já está nessa geração? Já está nessa geração. Como é que a gente aprendia? C-A-K, V-A-V-A, L-O-L-O. Cavalo, unia. Hoje em dia, coloca-se a palavra na frente da criança, porque você fica olhando para aquilo sem saber o que é, ela espreme os olhos, parece que está olhando para o hieróglifo da Suméria, daqui a pouco não sabe nada, vira o quê? Aí em vez de botar a culpa, como eu falei, num método que não funciona, vai dizer que a criança tem dislexia, desortografia, dislalia, descalculia, TDAH, vai botar a culpa na criança. Então, você, pai cristão, compra a cartilha do Beabá para ensinar para o seu filho, senão ele não vai aprender a ler. Eu digo mais, viu? A linguagem não foge ao pensamento. Sim. Se a criança não for boa no aspecto linguístico, ela será afetada ferozmente na capacidade cognitiva dela. A média de QI no Brasil hoje é preocupante. Nós temos uma média de QI hoje no Brasil de QI de 85 pontos, meus queridos. Se nós tivéssemos uma média de 105 pontos no Brasil e caísse 10 pontos, passasse para 95, a sociedade não sofreria. Mas se cair 10 pontos de 85 para 75, como está tendo um progresso de diminuição, uma regressão na cronologia no tempo, nós estaremos falando de uma sociedade de deficientes intelectuais. Meu Deus. Isso é gravíssimo. Isso é grave. São funções. Não existe, não. O Brasil já não é deficiente intelectualmente. Onde estão os cientistas brasileiros? Os poucos que existem estão fora do Brasil, exatamente mostrando essa carência e essa deficiência de você desenvolver ciência no Brasil. Pois é, nós não temos, né? Infelizmente, nós não temos uma ciência que tenha nenhum prêmio Nobel. A Universidade Hebraica de Jerusalém, num país menor do que Sergipe, o menor estado, maior do Espírito Santo, tem mais, não é um problema. Mas eu estou falando assim, sabe? A média de QI, eu não estou falando ciência, não. Eu estou falando de ações básicas da sociedade não serão mais executadas de forma tranquila se nós chegarmos a um nível de QI de 75. Ações básicas, não é fazer ciência de ponta, não. É coisas básicas. Você não encontrará pessoas capazes de executar coisas básicas, porque não tem um instrumento intelectual. E isso porque elas são produtos de um método de emburrecimento da população, por uma educação que não ensina. A criança hoje escreve casa com Z. O professor não chega lá e faz um cheiro bem grande com a caneta vermelha, não. Não pode, não.
Porque a perspectiva construtivista é que o saber tem que ser construído dentro dela. O professor entra na sala de aula sem achar que ele sabe mais do que o aluno. Não quer nem ser chamado de professor, quer ser chamado de facilitador. Facilitador coisa nenhuma, rapaz. Como é que você vai entrar numa sala de aula para ensinar para o povo e você não quer saber mais do que o aluno? O que você está fazendo lá? Tem que ser, a obviedade tem que ser proclamada que o professor tem que saber mais do que o aluno. Sim. Sim. Tem professor que tem vergonha de dizer que sabe mais do que o aluno. Eu digo, então sai dessa profissão, vai fazer outra coisa. Então você não corrige o português. Ok, professor. E a pergunta, e qual conselho então você daria aos professores cristãos que atuam nas universidades públicas e escolas? Ser cristão, fazer um método fônico, enfrentar o sistema. Tem que enfrentar, entender que Paulo Freire é um horror. Então deveria ter uma massa crítica maior trabalhando nisso, porque são gatos pingados que não vão fazer muita diferença. Isso. Talvez essa seja uma falha nossa como cristãos, de não juntarmos forças. Parece que fica um pouquinho aqui, outro ali, e nós não juntamos forças. Acho que esse é um grande desafio da igreja cristã brasileira. Isso. Aí, povo, eu acho que as igrejas deveriam abrir escola. Vamos contribuir. Como é que vai abrir escola sem dinheiro? Bora os membros da igreja contribuir, fazer um projeto de contribuição financeira para que a igreja possa abrir de fato uma escola competente, que consiga pagar bem os professores competentes. Todo mundo tem que um projeto que tem que ser único. Então, assim, é uma mentalidade que tem que ser alterada. É em cima disso que você poderia, de repente, dar para a gente aqui, para quem nos ouve, para a gente também, sobre essa briga agora em cima das escolas cívico-militares, por exemplo. Estaria relacionado a esse aprendizado que seria formado lá, por exemplo, nessa escola? A esquerda detesta tudo que não seja uma escola totalmente manipulada pelo Estado. Por isso que eles detestam as escolas cívico-militares, que tem uma tradição maior, mais difícil de ser rompida, assim como eles detestam a educação domiciliar, assim como eles detestam a educação confessional. São os 3 pontos que são fortemente atacados. Então, se nós entendermos que uma expressão do pluralismo político que está no artigo 1º, parágrafo 5º, inciso 5º da Constituição da República, é o pluralismo educacional, se nós não entendemos que temos que defender o pluralismo educacional, nós iremos abrir mão da capacidade de criar uma estrutura para ensinar os cristãos, e tudo será dominado pelo Estado. O comunismo quer sim o controle total. Marx dizia que os filhos não devem pertencer à família, devem pertencer ao Estado. Sim. O artigo 205, salvo engano, da Constituição da República diz que a educação é direito de todos, é dever do Estado e da família. Então a família tem que entender que é papel dela. A família tem que educar. A escola é a pior instituição da face da terra para educar. A escola serve para ensinar. Quem educa é a família. Então, desculpa. O momento que a sociedade está vivendo é bastante crítico nesse sentido. Os pais não têm mais tempo de ensinar os filhos, nem de viver com os filhos. As crianças vão para a creche logo cedo, ficam o dia todo na creche, tá? E quando chega em casa os pais, chegam cansados do serviço, não tem mais energia para cuidar, para ensinar. Agora imagina, nesse caso, como você está falando, que nós concordamos com isso, que ele deveria ensinar o filho, tá? Mas então você percebe que se nós não atentarmos para isso, nós estamos vivendo, ou observando, ou construindo uma geração que já vai crescer fadado ao fracasso. E não é só intelectual, porque é emocional também. Acho que a gente nunca viu uma geração tão frágil quanto essa que nós estamos construindo, que a sociedade está construindo nesse momento. E nós estamos bem no início desse processo. Você imagina isso daqui a um tempo, então? Às vezes os pais chegam para mim e dizem assim, mas pastor, eu não tenho tempo de educar meus filhos, de estar com meus filhos. Eu digo, eu tenho que dizer, é meio duro, mas eu tenho que dizer assim, então depois não reclame. Depois não reclame. Se você não tem tempo, não reclame. O que eu tenho que dizer é, faça tempo, arranje tempo. Você, homem, se precisa trabalhar mais, acorde antes do sol nascer. A vida é dura. A vida é dura. Nós temos que entender isso. Eu não sou contra as mulheres trabalharem, claro,
Mas eu tenho que deixar claro para as mulheres, o trabalho e a carreira profissional das mulheres não substituem a família e a maternidade. Não substituem. São coisas diferentes. Aí tem várias estruturas que são para enganar. Por exemplo, a ideia do tempo de qualidade. Não, o que vale é o tempo de qualidade. Você passa 20 minutos com o seu filho por dia, valeu. Não é, que conversa é essa? Que tempo de qualidade é esse? Exato. O ensino integral. Se o Estado já tem um poder enorme sobre o seu filho, 4 horas por dia, agora vai ter o dia todinho. E você não dá tempo. Você vai... Você não consegue fazer um contraponto a isso É o que eu faço no Nordeste, eu digo assim, o pessoal entende melhor. Eu vou ver se vocês entendem aqui. Eu digo assim pro Nordeste. Me diga uma coisa, você pega seu menino e bota pra ele brincar com um bocado de peixeira. Seu menino de 2 anos de idade, meu filho, brincar com aquelas peixeiras ali, você faz isso? Não. Você bota seu menino pra brincar na fogueira, vai brincar com aquelas fogueiras ali? Não. Então você vai deixar seu menino exposto às armas destrutivas do comunismo e cada vez mais... Não quer apenas a mente dele, não quer a alma dele. A consequência é a destruição. É a destruição. Então, o projeto de família é a coisa mais importante que tem. Em Salmos, as Escrituras deixam claro a natureza dos filhos. Os filhos são herança do Senhor. É herança do Senhor. Não é como hoje em dia se diz na psicologia ateísta. Se diz que o quê? Que crianças são seres que fazem cocô e xixi. Desculpa até eu falar assim. Mas é o que eles dizem. Não, são a herança do Senhor. Nós temos que ter uma prioridade nisso. E não ceder ao que o mundo quer, ao antinatalismo também, que as pessoas hoje não estão querendo ter mais filho. Eu tenho dito, o que é que um homem quer hoje? Eu tenho dito todo canto sair, o povo acha engraçado, mas é verdade. Você chega um jovem hoje, qual é o seu objetivo de vida? Sabe qual é o objetivo do jovem de hoje? Porque antigamente era o quê? Arranjar um emprego, arranjar uma moça bonita para ele se casar, ter não sei quantos filhos, não era isso? Hoje em dia, qual é o objetivo do jovem hoje? Comprar um apartamentozinho bem pequenininho e criar um gato castrado. É isso. Regredimos. É isso. Você pega um jovem hoje, qual é o seu objetivo de vida? Compra um gato, castra o gato, que não tem nada a ver com a história, coitado. Castra o gato e fica lá feliz como se fosse aquilo, fosse alguma coisa. Okay. Nós temos que promover posicionamento dos homens. Não é? Homens, a relação do homem com a mulher, o homem é descrito nas Escrituras como de Cristo em relação à igreja. Então, o homem no casamento cristão tem que ser capaz de morrer por sua esposa. Aí você vê jovens mulheres, mocinhas na universidade, na igreja, procurando um rapazinho para namorar, e aí às vezes estão se encantando com um rapazinho que usa maquiagem. Tem que dizer, olha, um rapazinho que usa maquiagem pode ser uma pessoa boa, mas ele não vai morrer por você, não. Tá em outra, não vai morrer por você. Então tem que ensinar. Aí o povo pergunta, pastor, o senhor anda o mundo todo para dizer o quê? Eu digo, rapaz, ultimamente eu tenho andado o mundo todo para dizer o óbvio. O óbvio, e aí eu tô aqui pensando nisso. Obviedade apontada. Nós temos que proclamar o óbvio. Entendeu, pastor? Então assim... Tá na cara, tá exposto. Tá na cara. Então chega um cara com as calças bem apertadinhas, cheio de maquiagem. Esse homem serve para casar no modelo do casamento cristão? Não serve, porque ele não vai morrer pela esposa. Não vai morrer pela esposa. Eu me senti um bruto por falar assim, um ogro, mas agora eu tenho mais companhia. Você não tá com calça apertadinha, não, não consigo andar. Eu penso isso. Eu acho que isso remete a uma ideia, né, pastor? Se eu falar assim. Porque o que nós concluímos aqui, então, assim, o diagnóstico é ruim, mas eu acho que o prognóstico também, se a gente não mudar muito. Se a gente não conseguir dar uma guinada, o prognóstico também ali na frente vai ser pior. Porque esses ensinamentos que o pastor está falando aqui, nós lembramos das séries iniciais, essas crianças que agora estão recebendo de forma subreptícias ensinamento ruim, lá na frente não tem barreira nenhuma. Eles vão... Não vão ser nenhum problema para ser domesticado. Ou para seguir ideologia A ou B. Não tem nenhuma barreira moral para fazer o impedimento. Não tem... Então, assim, lá na frente, pastor, eu acho que vai ser pior. Existem vários elementos de destruição, não apenas do conteúdo, mas também da disposição na família. Então, o Estado quer destruir a força da família. O antinatalismo é uma dessas vertentes. Você veja que hoje em dia a quantidade de filhos com casais com um filho só é muito grande. A média hoje de mulheres, de filho por mulher, é 1,6 no Brasil. Há poucos anos era 20, né? No ano 2004, no ano 1980, 6 crianças por mulher. Você pega uma família com 6 filhos, é uma família que cria-se nela um núcleo muito mais resistente. Forte. Verdade. Você veja, uma família com 6 filhos, uma moça
com 3 irmãos, 4 irmãos, é muito mais protegida. Sim. Não é qualquer pessoa que vai com conversa mole para ela, não. Agora, você imagina uma moça que só ela é filha, não quer dizer que nada vai acontecer, mas ela está mais desprotegida. Então o Estado, ele consegue dominar muito facilmente famílias pequenas. E hoje o antinatalismo, a ideia de que tem que ter pouco filho, está ganhando proporção, inclusive nas famílias cristãs. Isso é um problema de enfraquecimento da família como instituição de resistência. Se você tem 6 irmãos, como era antigamente, é o que eu tenho dito. Os irmãos podem até um querer matar o outro, mas vem alguém de fora falar. Vem alguém de fora falar, para ver se todos não se unem. É um núcleo de resistência. Então você veja que a família está sendo destruída. Homens efeminados, mulheres que não querem ter filhos, crianças desobedientes. Tem gente, pastor, na igreja que chega para mim e diz assim: pastor, você sabe, né, pastor? O meu filho está naquela fase da rebeldia. Eu digo, rapaz, não sabia não que tinha essa fase da rebeldia. Então, existe fase da rebeldia? Tem gente que acha que se o menino não for rebelde, não é normal. Que é um período aceitável. Aceitável. Então. Rebeldia vem de onde, pastor? Do inferno. Satanás, do inimigo de nossas almas. Então, hoje em dia, estão até dizendo que a criança com 2 anos, mal educada que só, que manda na família, é uma criança de 2 anos de idade, mal educada que é o fim do mundo. Aí estão dizendo o quê? Que é a primeira adolescência. Os médicos estão dando justificativa. Os homens não querem ter efeminados, desmasculinizados. Então a família está sendo destruída também. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito. Se você joga com a semântica para suavizar o mal, né? Primeira adolescência. Qual que é a definição mais óbvia? É rebeldia, ué. Tem um casal conhecido meu que ele tem um menino pequeno. O menino fez assim, né? Esse meu amigo estava no escritório dele, arrumando o escritório, e pegava no birô dele, assim, na mesa dele, pegava um papel que não queria, amassava, jogava no chão, para depois... Aí, na segunda vez que ele jogou o papel no chão, o menino disse: papai, se você fizer isso de novo, eu vou dizer pra tia, a professora dele na escola. E o meu amigo contando isso com a coisa mais feliz do mundo, dizendo como o menino estava esperto, não sei o que. Eu digo: como é isso? O seu menino vai denunciar você para a escola porque você está jogando papel no chão, na sua casa, que você mantém? Os laços de confiança, de cumplicidade na família estão tão facilmente assim quebrantáveis, tão facilmente destruídos. Pastor, o senhor tinha coragem de fazer um negócio desse com seu pai? Absoluto. Bastava um olhar, né? Isso que eu ia falar. Se eu falar comigo, chama a tia lá, vem você e ela aqui, né? Meu pai. Então hoje em dia uma criança está sendo assim doutrinada a quebrar laços Verdade. de Familiares. cumplicidade familiar para denunciar o pai porque está jogando um papel no chão que ele mantém. Então hoje em dia é o menino que manda. Tem menino que vai na mesa assim, senta no lugar, o menino pequeno senta na mesa e diz: olha, fulano senta aqui, ciclano senta ali, aí os adultos feito um bocado de abestalhado, trocando de lugar. Não, isso aí. Como... Criança dessa vai ser capaz de quê? Então, aí como que se constrói na mente de uma criança dessa? Porque está construído na mente dela que o pai dela, que é o principal líder dela, ele não precisa dessa liderança. Então, ela já vai crescer com aversão a lideranças, seja seculares, seja na igreja, seja pastorais, e é uma das tendências, tá, da cultura pós-moderna. É você não ter liderança. Tanto a gente vê lideranças completamente frágeis, né? E isso vem de berço. Isso. Hoje eu aconselho a família de forma diferente do que eu faria antes, porque eu digo assim: você deve ser o primeiro a falar com seus filhos sobre temas complexos, como do aborto, homossexualismo, LGBTismo. Antigamente se dizia: deixa o menino trazer a questão, você fala. Não era assim que se dizia? Deixa o menino perguntar. Você não pode deixar que o mundo, a televisão, a escola sejam os primeiros a falarem sobre essas coisas com seu filho. Você tem que assumir o papel de protagonismo nesses assuntos complexos. Porque quando a criança ouvir de fora, vai saber que já ouviu de você. Ok. E você é a referência Verdade. do que é correto. Você começa a exercer a liderança a partir da construção da informação. O seu filho tem que estar seguro com você. E para o seu filho estar seguro com você, você tem que dar limites para o seu filho. Você não pode mentir para o seu filho. Você tem que ser alguém que seja
o que você deve ser alguém confiável, alguém que seja a rocha fixa na sua família. Verdade. É isso que tem a acontecer. Agora, tem pais que são absolutamente frágeis. Eu tava uma dessas viagens que eu fiz aí, eu acho que eu vim de Brasília semana passada, um desses voos aí, do meu lado estava uma pediatra. E nós conversando, né, tal, e a pediatra disse assim: pastor, no meu consultório, às vezes está a criança e o pai e a mãe, aí eu digo, olha, a menina vai ter que se tomar injeção tal, o pai começa a chorar. Não, O pai começa a chorar. criança nem chorou, já tá Começa a chorar. Pô, que segurança é essa? Que segurança é essa? Que tipo de homem é esse? Verdade. O pai começa a chorar porque o menino vai tomar injeção. Então a liderança tem. O filho vai ser liderado por um líder. Aham, verdade. Outra vez chegou uma situação de uma pessoa que chegou e disse que a mulher estava grávida, minha esposa está grávida, tô não sei o que, foi um outro estado que eu estava. Disse assim, ó, minha mulher está grávida, não sei o que, pastor, e primeiro que eu disse assim, nós estamos grávidos. Aí eu disse, meu querido, homem não engravida não. Quem engravida é a mulher, você é homem. Porque ele foi dizer assim, pastor, a minha esposa sente enjoo e eu tô sentindo enjoo também. Aí quem é a outra pessoa que tem que estar lá para resolver a situação quando houver um problema? Ficar os dois enjoados, é? Ficar os dois. Cadê o homem para resolver o problema? Para segurar, cadê? Então assim, o mundo tá deslocado. Como é o nome daquele personagem lá de Machado de Assis, o alienista? É Simão, o psiquiatra lá, Simão Bacamarte, eu não me lembro, faz muitos anos que você sabe o que eu tô falando, né? O psiquiatra foi pra cidade, começou a prender todo, ficou só ele do lado de fora, porque o mundo tá louco. O mundo tá louco, os homens não querem ser homem. Como é que liderança é essa? Que mente pro filho. Que chega, diz assim pro menino: meu filho, a pessoa liga e diga quando não estou em casa. A pessoa, que tipo de. A mentira, a relativização relativizar a verdade para nós é relativizar o próprio Cristo. É verdade, pastor. Engraçado, aí vai chamar nós, pastor, entendeu? Quando a mulher engravidar, o cara passar mal, não tiver ninguém, vai ligar para Eu nós. acho que o pai aí ele perde uma grande oportunidade na criança, pastor, de formar valores da criança, que são esses valores que vão ser determinantes para aquilo que ele vai aceitar ou não na sua vida. São esses valores que ele perde a oportunidade de criar em casa. Criando menino frouxo. Não, meu menino não vai brincar não, porque tem um sereno. Sabe o que é sereno? Sim, aqui a gente sabe. O que é sereno é aquele... As partículas. Ai, meu Deus, menino não vai brincar na rua não, com medo do sereno. Constipar, meu. Menino vai pro sol, é meio litro de protetor. Você não tá vendo um negócio desse? Como é que um homem, você tá formando um ser humano, um homem ali? Como é que aquele homem vai enfrentar as dificuldades da vida? Como é que o senhor está dizendo? Verdade. Quais são os valores que são forjados ali, formados ali, de uma pessoa o quê? Frágil, medrosa. E se o valor não for bem rígido na família, qualquer um outro vai substituir depois, pastor. Isso, assume o papel que foi deixado da liderança. Foi deixado, Perfeito, exatamente. É isso, tem que formar pessoas fortes. O curioso é que parece que isso é uma espécie de anti-amor, né? Então é simpático. É uma mentira fofa, não sei se o pastor concorda. Você falar que você chora quando seu filho vai ser furado, aí você chora. Isso é fofo, né? Parece que é amor isso. E quem acha. Eu não uso esse nome fofo nesse sentido, não. Fofo pra mim é bolo fofo, areia fofa. Porque eu tô dizendo o seguinte, pastor, a escolha é, você tem uma escolha entre uma suposta verdade amarga ou uma mentira fofa. É porque a gente quer ouvir. Então você fala assim, ó, eu choro quando meu filho vai ser furado. Aí você acha que é bacana. Isso é um ato de amor. Não é, na verdade. Cadê a proteção? Onde que tá treinando a masculinidade do menino? Quando você chora primeiro do que ele. Aproveitando esse gancho, foi até engraçado. Esse dia saiu a matéria real. A jovem, com 18 anos, aí arrumou o primeiro emprego. Aí trabalhou 8 horas um dia e chegou no final. O patrão falou assim: ó, eu não sabia que era tão difícil trabalhar 8 horas, não pediu conta. Ou seja... Eu passo isso todo dia, eu passo isso direto, pai. Contrata. Passa isso direto. Tem uma história do pastor amigo nosso, pastor.
pastor Marcelo, amigo nosso da MAP, ele tá contando, ele é diretor de uma empresa, e ele, o menor aprendiz lá dele, o estagiário, estava terminando o estágio, ele falou, vou anunciar para ele que ele vai ser contratado. E aí ele, com uma expectativa positiva, de que vai falar pro jovem que ele vai ser contratado, aceitar, vai que pular. vai ser efetivado na empresa. Ele chamou o menino na sala dele, um abraço, pastor Marcelo, deve estar vendo a gente. E aí o menino chegou na sala dele, ele falou, agora você vai ser contratado. Seu salário vai ser tanto, você vai ter plano de saúde, você vai ter alimentação, você vai ter isso. Dizia que o menino olhou pra ele e falou assim, não quero não. Não tem interesse não. Aí ele falou, eu não sabia nem o que falar mais, porque eu não tinha programação para aquilo. Sabe, como é que você diz para um jovem que na nossa época, tudo que a gente mais queria era ser contratado, cara. Aí você tá num contexto em que você fala pro jovem que ele vai ser contratado, ele fala que ele não. Ele falou, me quebrou, porque eu não sabia nem... Eu não sabia nem o que falar pro menino. Então assim, é um pouco do que a gente tem hoje, pastor. Eu quero aproveitar aqui, nós estamos com o livro aqui do pastor Romildo, lançamento, dia 6 de julho, Transformai-vos, dia é dia 13 de julho. E eu queria aproveitar, pastor, porque Romanos, e depois o pastor também pode falar um pouco, Romanos 12, e tem tudo a ver, e como percebe como Deus ele é sábio, né? Diz, né? Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme pelo meio de uma mudança seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, tudo começa pelo pensar, como você tem me falado, né? Ou seja, Deus já nos instruiu. E a gente percebe como o comunismo e a esquerda têm trabalhado ferozmente na mente, nas escolas, desde os seus primórdios iniciando. E eu queria que você pudesse falar para nós também dessa questão hoje. Ou seja, nós infelizmente não estamos mais conseguindo pensar plenamente. O QI baixou. Eu vi uma pesquisa, pastor, preocupante, que o Brasil hoje está produzindo 1/4 do que os Estados Unidos produz. Até a década de 80 a gente produzia muito mais do que os Estados Unidos. Hoje 1/4, ou seja, não temos esse poder mais, não temos pensadores, uma geração fraca. E eu queria que você pudesse, então, falar para nós, em cima desse Romanos 12, né? Dessa metanoia, essa mudança em que a gente está percebendo um afrouxamento, e você falou, né? Ou seja, às vezes púlpitos fracos, pessoas com medo de perder. E você falou algo interessante, nós começamos nossa casa uma dieta, né, de alimentos, mas cortamos açúcar, e é como interessante que nos primeiros dias é horrível, mas agora tudo que você toma parece ter muito açúcar, ou seja, o paladar mudou, como se diz, né? Você muda a sua dieta, você começa a ficar mais criterioso nisso. Fala para nós um pouco, pastor. Pois é, o apetite ele é fruto também da dieta que nós escolhemos, né? Essa é uma verdade muito, muito forte. E nós temos que ter uma dieta que seja uma dieta bíblica. Temos que nos expor à verdade. E o método que tem sido utilizado pelo inimigo das nossas almas, principalmente pelos vieses comunistas, de destruir o nosso pensamento, é, de fato, a manipulação da linguagem. Estive representando o Brasil no governo anterior na reunião dos países de língua portuguesa, foi em Luanda, em Angola, era a capital, e o que havia ali é uma tentativa brutal, uma vontade muito grande de todas as pessoas de fazerem mudanças ortográficas absolutamente inúteis na língua portuguesa. Tira hífen, bota hífen, tira o trema. Qual é a razão por trás disso? Você vê hoje livros que são escritos no português pós-reforma, e aqueles livros da tradição, quando são apresentados aos jovens hoje, são absolutamente descartados, porque eles abrem, veem um português que não conhecem e dizem isso aqui é um português obsoleto, portanto o livro é obsoleto. Então há toda uma estruturação de vários vieses. Não é por acaso. Não é por acaso. Há várias estruturações por meio de ataque à linguagem. E nós, enquanto cristãos, sempre temos essa perspectiva. Seu filho tem que ser criado como um cristão. O que é ser cristão? É ser alguém que ama a verdade, porque a verdade é Cristo. Então, essa é a saída, pastor. Posicionamento. E as pessoas não se posicionam porque vão sofrer oposição, perseguição, e é preciso dizer a elas, é esperado. Mais cristãos foram mortos no século XX em razão de sua fé do que nos 19 outros séculos somados. Então existe a igreja perseguida nesses casos, e no caso da nossa, existe a igreja seduzida. Então nós temos que orar pela igreja perseguida, mas talvez estejamos esquecendo de orar pela igreja seduzida. Certo, verdade. Então são pastores que estão, de fato, abrindo o cristianismo para movimentos antibíblicos. Eu estava até fazendo palestras numa conferência de pastores, tinha vários e vários pastores.
acho que centenas e centenas de pastores. E lá nas perguntas, um deles disse assim: pastor Tasso, lá na igreja eu estou promovendo um curso antirracismo. Aí eu cheguei para ele e disse assim: pastor, muito interessante, agora eu queria que o senhor respondesse uma pergunta para mim aqui, com honestidade. E eu vou abrir essa pergunta para todos os pastores que estão aqui nessa conferência, centenas e centenas, lá talvez até 1000 pastores. E por favor, nós estamos só aqui entre pastores, eu queria que o senhor respondesse com sinceridade. O senhor já viu alguma atitude genuinamente racista na sua igreja? Sua igreja é racista, assim? Não, japonês aqui não toca bateria. Negro aqui não toca violão. Branco aqui, já viu isso aí? Não, pastor, realmente eu nunca vi. Então por que você está ensinando, fazendo esse curso antirracismo onde não tem racismo? Então nós às vezes estamos sem pensar, abrindo para coisas sem pensar. Na onda da narrativa. Na narrativa. E ainda mais no cristianismo. Cristianismo, as Assembleias de Deus no Brasil, desde sempre, com líderes negros. Maioria, pastor. Maioria, pessoas que... Homens de Deus. A igreja do Senhor é a única igreja que você colocou o analfabeto no púlpito e o doutor para ouvir. Muito bom ver isso. É o único lugar na face da terra em que isso ocorre. Num momento em que 75% da população de Atenas eram de escravos, 50% da população de Roma eram de escravos, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, diz: não há homem nem mulher, gentil nem judeu, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. E a gente está abrindo mão dessa grande coisa que é o cristianismo, das conquistas do cristianismo. Então o que eu acho, pastor, que essa pergunta é recorrente, falta o quê? Posicionamento. E saber que posicionar-se envolve o quê? Perseguição. Mas lá na 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 10, Paulo lista 10 situações. Eu passei por isso, por aquilo outro, mas na última frase de 10, na realidade já entrou no 11 aí, 2 Timóteo 3, 10 e 11, no final do verso 11 ele diz: mas de todas elas o Senhor me livrou. Falta o quê? Coragem, fé, posicionamento. Saber que nós passaremos por situações, mas nós não estamos sós. Falta ser cristão. É verdade. Queria, pastor Romildo, aproveitar aqui então, fala um pouquinho desse livro aqui, né? Transformai-vos, lançamento dia 13 de julho na IAD, às 19 horas. 19h30. 19h30, vai estar um convidado especial, não é isso? Isso. Vai estar lá também, doutor Ilma Cunha. Isso. E eu queria que você pudesse falar de onde surgiu, o que você quis falar, eu já sei, mas para quem está nos ouvindo aí, fala um pouquinho para nós desse livro, que tem tudo a ver com o tema, na verdade, né? Verdade. Fala para nós um pouquinho do livro. Obrigado, Baruch, pela oportunidade, né, de apresentar o livro. Esse é meu segundo livro, né? O primeiro chamou Deus Decidiu Se Humanizar, se apresentou ali aqui também. Sim. Tá? Fala da humanidade de Jesus. Esse livro, Transformai-vos, está exatamente relacionado com o tema de Romano, né? Capítulo 12, verso 1 e 2. E eu dei estudo na igreja, acho umas 3 terças-feiras, falando sobre Transformai-vos. Isso mexeu muito comigo e eu comecei a escrever, né? Quem gosta de escrever, sai escrevendo, né? E de repente eu entendi que isso dava um livro, tá? E eu trato exatamente disso. Mas a minha temática desse livro, básica, é o seguinte, pastor e pastores e quem nos ouve: só se transforma, só passa pela transformação quem quer se transformar. Tá? Quem não quiser se transformar, você pode passar por todas as igrejas, ler a Bíblia toda, tá? Várias vezes, mas precisa ver primeiro um incômodo da realidade que te incomoda, que você percebe que você está indo na contramão, por exemplo, do que diz a Bíblia, e você se permitir se transformar. Eu gosto muito no exemplo que eu dou aqui, que eu uso, por exemplo, o drama do casulo, tá? Da lagarta, como que ela se transforma, e quando ela sai do casulo, não tem nada a ver com a lagarta que entrou nele, que ela passou pelo processo da transformação. E eu uso, pastor, algum exemplo aqui de como a igreja está sendo invadida por esse pensamento, né, obstinado e maluco que nós estamos vivendo, que eu chamo ainda as influências da pós-modernidade, porque nós estamos, uma coisa contemporânea, a pós-modernidade é contemporânea. E eu uso aqui um exemplo que aconteceu no século passado, em 1969, que foi o festival lá dos Estados Unidos, Woodstock, que mexeu muito com a sociedade.
Tá? E eu digo o seguinte, que o veneno lançado pelo Woodstock, ele continuou contaminando a sociedade até hoje, os jovens até hoje. E essa irreverência que às vezes permeia a igreja e os cuidados que a gente deve ter. Então, é um livrinho bom, eu gostei dele, as pessoas estão gostando. O pastor Marcelo, que é o presidente da APES, creio que esteja nos ouvindo, como o Modesto falou há pouco tempo, ele vai transformar esse livro aqui na escola dominical. Uau. Dia 7, eu vou fazer a abertura para ele, próximo trimestre. Eu mandei um para ele, no outro dia ele me ligou, pastor, eu vou transformar esse livro em escola dominical e eu quero que você venha aqui fazer a abertura. Então eu vou lá o dia 7 para fazer a abertura do livro. Tem mais coisa importante, mas eu sugiro que você compre, ajuda a trocar meu carro, por favor. Lançamento 13 de julho, né, IAD, Avenida Macanaíba, não é isso? Número 20, Colina Laranjeira. Agora, pastor Elcio, quer falar mais? Não, amém, obrigado. Só lembrando, a Ilma, doutora Ilma, que foi quem prefaciou esse livro, né? Ela está mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, e eu consegui só essa agenda dela para estar conosco. Legal. Por isso vai ser meio em cima da hora, dia 3 de julho. Agora, pastor Elcio, você tinha uma pergunta, a gente conversou um pouco ontem, né, sobre a inteligência artificial. Eu queria que você pudesse falar para ele, perguntar isso. Sobre a inteligência artificial, qual que é o limite, qual que é o risco. Eu não acho que... Queria ver sua visão. Não vou nem falar para... Lógico que eu não tenho nem o poder de induzir sua resposta, então eu queria ouvir, mas eu tenho uma perspectiva, tenho um pouco de medo, eu uso, mas tenho um pouco de medo, queria ver qual que é o limite, qual que é a sua sugestão, é do mal, não é, o que você vê? A minha preocupação atualmente tem sido maior com a estupidez natural do que propriamente com a inteligência artificial, né? Inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser bem utilizada como todas as demais ferramentas. O mal não está na ferramenta em si, mas na utilização que se faz dela. Então, uma faca pode servir para partir o pão, como pode servir para uma cena terrível de assassinato. Então, não vejo com maus olhos a inteligência artificial. É uma realidade que vai mudar brutalmente as profissões, a necessidade de adaptação. Hoje em dia, médicos, por exemplo, e outras situações também vão ter de se adaptarem a essa nova realidade, mas o problema principal é da estupidez natural, inclusive para a utilização da inteligência artificial. Há situações em que pessoas com mais idade estão sendo contratadas no lugar de jovens, porque as pessoas com mais idade têm mais riqueza vocabular e capacidade de pedir da inteligência artificial aquilo que querem, que os jovens tenham uma riqueza vocabular extremamente restrita, porque não estão sendo expostos à literatura, não tem mais uma exposição a elementos de complexidade. Então, é uma realidade à qual nós temos que nos adaptar. Muito bom, muito bom. É um assunto que o pastor Romeu também gosta. Eu queria até uma pergunta aqui. Eu acho que quais livros, pastor Tássio, você poderia indicar dentro desses temas que estão sendo abordados no programa de hoje? Quais livros você indicaria para o nosso público aí, que vai nos enriquecer? Se ele também tem livro, né? Pastor. Eu escrevi, eu acho que foi 13 ou 14 livros, mas a maioria está esgotada, estou tentando retomar agora. Eu estou também, minha equipe aí, a gente está criando uma Defesa da Fé Academy, né? Uma academia Defesa da Fé, para que nós possamos estudar isso. Eu vou até, que eu não sei, ver uma maneira, porque eu até pedi para a equipe mandar um QR Code para as exposições, alguém que quiser se envolver. Eu não sei se vocês podem botar na descrição do vídeo depois, algum link, eu vou pedir para a equipe mandar, que eu não tenho agora, para estudar isso. Mas se vocês querem, o meu pensamento nessa área é influenciado por esses autores: Russell Kirk, Edmund Burke, Thomas Sowell e Roger Scruton. Se eu tivesse que selecionar 4 escritores, eu selecionaria esses 4 aí. Na área de conservadorismo, propriamente, você entender o que é conservadorismo, inclusive lá na Defesa da Fé Academy, nós vamos fazer um treinamento sobre o que é conservadorismo e vamos fazer um treinamento sobre entendendo o comunismo. Então, tem fortemente baseado nesses 4 aí. Tem muitos, mas para não citar vários, né? Então, Edmund Burke, Russell Kirk, na área de conservadorismo, na área de estética, Roger Scruton, e na área de entendimento de racismo, no entendimento dessa questão social, um pensador que eu considero genial. Esse cara é genial. Inclusive até vivo ainda, chamado Thomas Sowell,
que por acaso é negro. Poderia ser de qualquer cor, mas o cara é genial. Então esses 4 aí são os principais. Podia passar depois. Né? Passo. Nessa área aí, né? Um senhor que está, inclusive até no Brasil, né? Que é o Jordan Peterson, tem uma abordagem interessante na área de responsabilidade. Tem vários pensadores. Minha esposa, ela é psicóloga e ela faz uma abordagem com base em Viktor Frankl. Vocês já ouviram falar? Viktor Frankl. Viktor Frankl era um psiquiatra que passou por 4 campos de concentração, inclusive Auschwitz, e ele ficava muito impressionado diante de uma coisa. Havia um grupo de prisioneiros que não resistia e morria, alguns dos quais até se lançando nas cercas elétricas para serem mortos, se suicidavam, e um grupo que resistia. Então ele como uma pessoa inteligente que era, disse: o que é que diferencia esses 2 grupos? Será que são os mais fortes que sobrevivem? Os mais adaptados que sobrevivem? Os mais educados que sobrevivem? Não. A conclusão a que ele chegou que os que sobreviviam aos terrores dos campos de concentração eram aqueles que tinham um propósito. Então, a busca de propósito para dar sentido à existência é algo fortíssimo. E quando eu falo sobre isso, né, uma influência importante para todos é Viktor Frankl. Então, minha esposa, por exemplo, ela é psicóloga, como eu disse, e a abordagem dela é exatamente com base em Viktor Frankl. Qual o nome dela? Você pode falar. É Camila. Como é que acha ela no Instagram? Até legal pra gente acompanhar, a gente gosta de ter boas Camila é referências. Camila Camila Licurgo. Aí lá tem um Instagram lá, o link do Instagram do psicólogo dela. O meu Instagram é Tassos, né? TASSOS, LYCURGO, e no meu também tem um link pro Instagram dela. Então, é uma abordagem que se chama logoterapia. Logos. Eu não disse para vocês que Jesus era aletheia, de acordo com João, capítulo 14, verso 6, ele é aletheia. Mas existia outra palavra que a civilização grega também estudava, além de aletheia, que era exatamente logos. O sentido, a existência, a razão de ser de todas as coisas. O sentido, a existência, a razão de ser de todas as coisas. Em João capítulo 1, verso 1, quando diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, esse verbo aí em grego é logos. No princípio era logos, o logos estava com Deus, o logos era Deus. Em João 1:14, capítulo 1, verso 14, diz que o logos veio e tabernaculou entre nós. Tornou-se carne e habitou entre nós. E esse logos é exatamente Cristo que encarna entre nós e que está presente nessa técnica chamada logoterapia. Tem que se acabar com essa ideia de que cristianismo não pode fazer parte da nossa expressão, inclusive da psicologia e de todos os outros setores. Por que não? Porque Freud pode, que trata um homem como um animal. Para Freud, um homem é um animal, é regido pelos instintos. Por que nós temos que nos circunscrever ao que os outros dizem? Por que nós não podemos pensar livremente? Nós temos que nos posicionar. Muito bom. E até mesmo maiores mudanças do mundo, ela aconteceu através, irmãos, do cristianismo. As maiores mudanças, as leis que regem hoje, direitos humanos, elas passam por nossa história e talvez a gente não conheça a nossa história passada. E às vezes a gente fica com medo, enfim. Descobertas científicas vieram depois da Reforma Protestante. Educação. Da Reforma Protestante. Olha só, o papo tá excelente. Eu não sei se vocês têm mais umas considerações. Por quê? Porque já estamos indo para quase 5 horas. Daqui a pouco nós vamos ter até convidar você, olha, às 19h30 hoje vai ter lá na IAD, na Igreja Assembleia de Deus e Esperança, ali em Colina Laranjeiras, ele vai estar presencialmente. Então, olha, não deixe de ir, compartilhe com seus amigos, é gratuito, entrada franca, eu acho que vale a pena, vai ter um momento talvez de perguntas e respostas, então assim, não deixe de ir, eu vou estar pessoalmente lá, minha esposa, então assim, hoje à noite, amanhã às 9 horas na EBD e às 19 horas, 18h30 no culto lá, então assim, olha, eu creio que é de extrema relevância e importância o que eles vão abordar lá, e você não poderia deixar de fora. Até mesmo o pastor Marcelo Lopes colocou ali para nós, olha que legal, ó. Ela, parabéns a todos pela dedicação em trazer treinamento e instrução para a noiva de Cristo, amigos e homens de Deus. Então, assim, às vezes nós reclamamos tanto, né, falamos tanto, e às vezes quando a gente oportuniza para que a gente possa se ferramentar,
mudar a nossa mente, termos mais instrução, a gente não valoriza. Então você que está nos assistindo aí, ó, leve convidados, ó, o problema é deles, lote aquilo lá, fica a gente na rua, enfim, a gente dá um jeito lá, mas não deixe de ir, compartilhe, envie esse link para os seus amigos, fala, ó, não deixe de participar, amém? E eu queria abrir para as considerações finais, né? Agradecer ao pastor Elcio, um grande irmão que a gente participa junto do MAP, pastor Romildo, um irmão que também entrou no meu coração, pastorzão. Pastor Tasso, obrigado por você ser essa voz profética, eu coloquei uma voz profética para este tempo. Sabe que você tem feito trabalho de extrema relevância, eu convoco você, igreja, a orar pela vida dele. Estava contando um pouco dos bastidores, de perseguições, de tantas coisas que sofre, porque não é fácil. A gente sabe, irmãos, o que passa, esses homens que se levantam, ainda mais nesses dias atuais, tanto de perseguição, então ore por ele, pela sua esposa, um homem que teve aquele, no início, não foi? Chegamos perguntando para ele, tem algo que a gente precisa ponderar? Ele falou, nada. Vamos começar a se falar nada, vamos sentar e já começa perguntando, ou seja, né, ele tem colocado então sua vida, sua credibilidade, seu testemunho, enfim, tudo aquilo que pertence a ele ao serviço do reino de Deus, então valorize, curta lá e se inscreva também lá, vai lá no Instagram dele, eu coloquei da esposa dele, vai lá, segue eles, enfim, e vamos dar voz a quem tem sido voz nessa geração, e vozes que estão em conformidade com as escrituras, e você percebe que o homem é papo reto, eu acho que tinha que ser o tema hoje, papo reto, né? Papo reto, enfim, as considerações finais de vocês, depois vou deixar o Tassi finalizar, uma palavra que ele também possa dizer. Pastor Romildo. Primeiramente agradecer a você, pastor Baruch, que abriu esse espaço, né, para essa palestra bonita, esse bate-papo aí com o professor Tasso. É bom que a gente mesmo passe a conhecer melhor o professor Tasso. Agradecer o pastor Modesto, que foi quem descobriu o Tasso, né? Não sei se é bom ou ruim, mas é benção, tá, pastor? Você está conosco. E o professor Tasso também por toda essa gama de conhecimentos, essa enciclopédia aí, né? Foi muito, muito útil, muito bom para nós. Deus abençoe seu ministério, seu Baruch também, pastor Modesto. Deus abençoe a todos. Creio que daqui a pouco a gente se vê de novo lá na IAD. Amém. Eu, Baruch, só agradecer de verdade a você, a Flávia, né, pelo espaço, pastor Romildo, pela confiança, capitão nosso, né? E o pastor Tasso, desde o começo eu já acompanhava, né? Você falava sempre no grupo para nós. Acompanhava ele pelas redes sociais. E o primeiro contato já foi receptivo, né? E é bacana ressaltar isso que você falou. A gente vinha com esse cuidado, né? Porque ele é uma figura pública. Então, você, pastor, tem alguma reticência, tem alguma coisa que você quer ressalvar? Pode perguntar o que quiser, pode falar, irmão. Já teve problema, ele estava me falando de uma perseguição na cidade lá, né? Que a situação. Ele já está acostumado com o conflito, então, assim. É uma pessoa que Deus tem levantado no Brasil. Nós estamos orando por você, por sua família, agradecemos você por estar aqui conosco. E é sempre bom para a gente fazer essa convergência, porque hoje, eu falo muito isso em sala de aula também, na EBD, hoje existe um falso dilema de que a ciência é uma coisa, o evangelho é outra, a ciência é uma coisa, o cristianismo é outra. Ele é um homem da academia, ele é um homem da ciência, e prova que dá para convergir, não são coisas antagônicas, são verdades que dá para convergir, muito pelo contrário. O cristianismo tem um salvaguarda da ciência, da lógica, porque o cristianismo é lógico. Ele fala muito isso, então assim, muito obrigado, Deus abençoe, pastor Tasso, alegria tê-lo aqui nesses 2 dias. Eu que agradeço pelo convite, uma alegria muito grande conhecê-los e receber aqui do pastor umas tangerinas, né? Chama mexerica, né? Que ele planta lá no sítio, né? Lá na terra fria que eu te falei. Uma mexerica, parece que já vinha com adoçante, o açúcar dentro ali. Eu acho que ele pegou uma seringa, e botou ali, açúcar, botou ali dentro, rapaz, fiquei impressionado. Então, agradecer pelo convite, também dizer que estou à disposição e dizer que não há lugar melhor para nós estarmos do que na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Uma vida verdadeiramente com propósito é uma vida que obedece aos comandos do Senhor, né? Então, assim, agradecer a vocês e a Deus pela oportunidade de nos colocarmos naquilo que precisa ser colocado e saber que com a oração dos santos podemos ir aonde Deus quer que nós vamos, né? Então, assim, muito obrigado a vocês, muito obrigado à professora. Ninguém falou só tem que agradecer a esposa Flávia, agradecer a todos aqui.
E aqueles que não me seguem, gostariam de seguir lá no Instagram, é Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. Siga lá, tem muito desse conteúdo que está ali. Nós iremos agora iniciar essa Defesa da Fé Academy, né? Que muitos desses conteúdos serão postos lá. E contem comigo, que Deus abençoe a todos, conclamando sempre a Igreja do Senhor ao posicionamento. Assim, a gente coloca muita esperança na política, que é algo muito importante, mas a gente não pode menosprezar o que é mais importante de tudo, que é a igreja e a família. Aleluia. Então, a Igreja do Senhor é o que sobrevive a tudo isso. Tem mais Roma, Império Romano, Império Babilônico, não existe mais Grécia, não existe mais nada disso, mas a igreja permanece. Aleluia. É verdade. Então, nós temos que ter a ciência disso. Amém. Que Deus abençoe a todos e estamos aí. Amém. Bom, encerro. Quero também dar para os nossos convidados. Quero agradecer a revista Comunhão, Mário Fernandes, parceria. A revista para vocês. E obrigado, Mário, pela gentileza de acreditar no nosso trabalho. Então a gente se encontra daqui a pouco, 19 horas, na IAD. Vai ser um prazer estarmos juntos. Você conhecer pessoalmente cada um deles. Agradecer a minha esposa, como falou, que fica na técnica ali. E nós vamos ter agora, vamos comer uma salada de fruta. E daqui a pouco estaremos partindo. Então obrigado você que assistiu, que ficou até o final. Compartilhe, se inscreva. Vai lá no Instagram do pastor, da sua esposa, busque boas referências, busque pessoas que têm somado, acrescentado em nosso meio e que têm nos ajudado. Essa é a realidade, tem contribuído, irmãos, essa é contribuição para o reino de Deus. Então, Amém. Muito obrigado, pastor Romildo, Elcio. Tamo junto, Nós agradecemos. até a noite, assim se Deus permitir, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.